Diga comigo, a dracma que eu jamais posso perder. É um texto bem conhecido da palavra, está em Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Olha, isso é uma parábola do Senhor. O Senhor Jesus falou. Diz que a mulher tinha 10. Ele está se referindo a uma perda que acontece dentro de um lar, dentro de uma casa. A mulher tinha 10, perdeu uma. Significa que dos 100% ela perdeu só 10%. Mas diz a Bíblia que ela foi atrás para achar. Ela podia ter só chorado, ter assumido o prejuízo. A dracma era uma moeda grega e tinha o valor de um dia de trabalho. Aí a mulher chegou, ela não se conformou, ela tomou providência e foi procurar. E procurou. Todo mundo que está aqui já perdeu alguma coisa dentro de casa que nunca mais achou. Ou perdeu, ou guardou tão bem guardado. Às vezes a gente guarda uma coisa tão bem guardada que nunca mais acha. Quem já fez isso? É, coisa de mulher, né? Não tem explicação. Mas essa daí ela perdeu. E ela não se conformou. Diz a Bíblia enfatiza, pode deixar o versículo parado. E liga o relógio também. Que ela varreu até achar. Todas nós sabemos que varrer cansa. Varrer dói as costas. A depender da idade, varrer dói tudo. E nessa época aí, as casas não tinham um chão desse. Há 2000 anos atrás, o chão de uma casa era de barro batido. O meu pai tem 87 anos. E ele diz que onde ele nasceu e cresceu, o chão era de terra batido. Aqui, no interior da Bahia. E quando dava muita poeira, tinha que molhar, esperar um pouco para ir varrer. Um chão desse nunca é liso. Sempre vai ter frestas, fissuras. Sempre vai ter um cantinho onde uma moeda pode se perder facilmente. Também nessa época, as casas não tinham lâmpada que temos hoje. Talvez quisesse mais uma luz ligada ao celular. Não tinha. Usava-se lamparinas. Então, uma casa com o chão desse jeito, iluminação precária. Mas diz que a mulher foi varreu, até achar. Mas depois que ela achou, diz a Bíblia, que ela chamou as amigas e disse: se alegra comigo, gente, achei, está aqui. Aí, a gente interpreta essa história, alegrai-vos comigo. A gente interpreta essa história quando a Bíblia fala que essa perda foi dentro de uma casa. A gente interpreta que dentro de uma casa pode se perder coisas importantes que não pode se deixar para lá. É preciso varrer até achar. Por exemplo, pode se perder dentro de uma casa o prazer da comunhão. Pode se perder dentro de uma casa o aconchego. Pode se perder o respeito. Pode se perder o companheirismo, a amizade. Pode se perder a prosperidade dentro de uma casa. Muitas coisas podem ser perdidas. Mas eu quero parar aqui para falar de uma dracma que vale muito mais do que um dia de trabalho. Essa dracma, ela tem valor incalculável. Ela não vale um ano de trabalho. Ela não vale 10 anos de trabalho. Ela tem um valor incalculável. Diga comigo, a dracma que eu jamais posso perder. Infelizmente, é a que as mulheres mais perdem. A dracma do amor próprio.
A dracma da valorização pessoal. A dracma de enxergar valor em si. A dracma da autoestima. E esses dias eu estava, meu Deus, eu vou ter que falar, pregar junto com Raquel Lima, cadê ela? Eu digo, eu vou dizer o quê para essas mulheres? E Deus botou essa palavra no meu coração. E me deu paz, porque é isso que você precisa ouvir. Essa dracma, você não pode perder jamais. Eu experimentei perder essa dracma com 17 anos. Quando eu conheci meu namorado, que hoje é meu marido. A gente viveu uma vida loucamente, uma vida literalmente perdida. Eu era desviada do evangelho, ele era do mundo, mundão. E por causa dele, eu esqueci de mim de tal forma que eu passei a fazer coisas que de sã consciência eu jamais faria. Quando eu dei por mim, eu só tinha paz se ele estivesse comigo no carro, no motel, na boate ou em qualquer lugar. Por causa disso, eu me vi em casa de traficante. Só me lembrava da minha mãe, tá ali sentada. Eu digo, se manhã me visse aqui. Mas se você dissesse, sai daí, eu não tinha força de sair. Porque essa dracma, eu não me dei conta quando eu perdi. Ele era mais importante para mim do que eu mesma. Ele era a minha paz, ele era a minha alegria, ele era a minha vida. Ao ponto de quando a gente estava terminado, namorávamos 10 anos. Quando a gente estava terminado, eu queria morrer. E eu lhe digo que Deus só mudou minha história quando eu comecei a achar essa dracma. Lá na fresta, lá no escuro, lá varrendo, tateando, às vezes me arrastando. Mas um dia eu achei essa dracma. E você vai achar. E você vai achar. Hoje, Deus me levanta para dizer a você que é proibido se medir pela fita métrica do outro. É proibido se pesar pela balança do outro. É proibido se enxergar pela lente, pelo espelho do outro. Existe valor em você. Essa dracma não pode ser perdida jamais. Senão você não vai ter juízo para administrar todas as outras. Você não vai ter paz para gerenciar as outras. Você não vai ter força para viver. E eu dizia, viver para quê? Hoje eu tenho 57 anos e me acho. Aí é eu sendo eu, né, gente? Mas nesse tempo, eu olhava para mim e dizia, eu sou feia. Ninguém vai me querer. Ele me quer, ninguém vai me querer. Então eu me sujeitava a coisas que de sã consciência eu não me sujeitaria. Uma das vezes que eu me vi no fundo do poço, quem é de Feira de Santana vai saber. Aqui no conjunto João Paulo, eu me vi abaixada dentro do mato, porque ele tinha uma fábrica de pia a cerca de 600, 700 metros. E entre onde eu estava até a fábrica só tinha mato. Eu rodava essa cidade toda atrás dele. Minha mãe nem sonhava onde eu estava, rodando a cidade atrás dele. Naquela época da bicicleta de cestinha, quem lembra? Eu andei, foi muito com ela. Então, nesse dia, eu estava tão sem paz. Eu estava tão vazia. Eu estava tão sem valor. Eu olhava para mim e não via nada. Eu digo, viver para quê? Aí eu não tinha celular. A gente só se falava com telefone fixo. Fim de semana a gente dormia junto. No meio da semana ele desaparecia nessa cidade. E quando ele desaparecia também a minha paz. Eu sorria para as pessoas, eu sorria dentro da minha casa.
Mas dentro de mim não tinha nada. Eu entrava no quarto, chorava, enxugava lágrimas e saía. E aí, gente, pá. Sempre fiz isso. E nesse dia eu estava abaixada no mato. E eu olhava para lá, o sentido é esse, ó. Eu só andava com roupa muito nua, porque eu precisava mostrar meu corpo para ver alguma beleza em mim. Muitas vezes a gente anda assim, é um vazio dentro de nós. Quando eu andava assim, não tinha nada dentro de mim. Eu digo, eu tenho que mostrar a barriga, eu tenho que mostrar a perna, eu tenho que mostrar alguma coisa. E eu andava, nesse dia eu abaixava e levantava para ver se ele ia sair com a secretária. Eu digo, ele vai sair com a secretária? E eu abaixava, levantava, a bicicleta deitada do lado, no mato. Aí demorou. Uma certa hora eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a cair em mim, a minha real situação. Eu sabia que aquele lugar não era para mim. Eu sabia que eu não era para estar ali. Mas se você dissesse, menina, sai daí, eu não ia sair. Eu não tinha força para sair dali. Aí eu levantava, abaixava. Uma certa hora eu comecei a me dar conta do perigo. Eu desse jeito, no meio do mato, sozinha, com a bicicleta do lado. Nessa hora, irmã, eu me lembro como hoje. Se eu soubesse desenhar, eu desenhava o céu que eu vi. Nunca saiu de dentro de mim. Eu olhei para o céu e veio aquela palavra: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí eu respondi para mim mesma: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, o mar e a terra. Ali, minha irmã, ali a dracma já foi. E eu comecei a procurar, depois disso, eu comecei a procurar essa dracma tão diligentemente que um dia eu achei. E eu lhe digo que eu tentei viver e sobreviver sem essa dracma. Mas só depois que eu comecei a achar ela, Deus mudou a minha vida. Então eu quero lhe dizer que a sua dracma, não a dracma que você não pode perder, não é o seu marido, não é o seu melhor emprego. A dracma mais importante da sua vida não está no outro, está em você. E só você é responsável por perder ou se perdeu. Se você entrou aqui sem ela, você vai varrer hoje. Varrer até achar. Aleluia! Por que perder essa dracma, meu irmão? Abrir mão de valores inegociáveis traz uma frustração eterna. E você não pode ir por esse caminho, não. Então, depois disso, eu comecei a me levantar. E quando eu cheguei para Jesus, eu disse: Jesus, eu estou aqui para não morrer. Eu estou aqui porque, tu sabe, Augusto não está comigo e eu quero morrer. Eu estou aqui por isso. Mas eu sei que a tua palavra era desviada, eu sabia. Que a tua palavra diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu não te amo, não. Eu estou aqui porque eu estou precisando. Eu amo Augusto. Aí eu disse: Deus, às vezes a gente chega na igreja assim, a gente diz: eu gostei do telão, gostei do louvor, gostei da recepção. Meu irmão, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sei o que cantou, eu não sei o que pregou, eu não sei nem quem estava lá. Eu entrei naquele lugar para não morrer. Se tivesse um aniversário de boneca naquele dia, eu tinha me convertido do mesmo jeito. Porque eu comecei a avaliar minha vida e eu vi que não tinha nada de mim. A dracma que eu jamais poderia perder já tinha ido pelo esgoto.
Não espere validação do homem para enxergar essa dracma em você. Não é o homem quem vai validar o seu valor. Existe valor em você. Não importa se você engordou. Não importa se você se divorciou. Não importa se quem tu ama não te corresponde. Não importa se você não tem um emprego do seu sonho. Se você não tem um relacionamento amoroso do seu sonho. Diga comigo, não importa. Feche seu olho e diga, só importa o valor que o meu Deus colocou dentro de mim. Bate no peito. Diga, existe valor dentro de mim. Essa é a dracma que você jamais pode perder. E eu sei que tem gente aqui que já perdeu. Se acostumou a viver sem a dracma. Talvez você pense como a mulher poderia ter pensado, é só 10%. Não. Essa dracma literalmente equilibra a tua alma para viver. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que existe beleza em você. Existe valor em você. E nada é para fazer você deixar de enxergar isso. Essa dracma não pode ser deixada para trás. Você precisa varrer, varrer, varrer até achar. Ninguém vai fazer isso por você. Igreja não vai fazer. Um marido novo não vai fazer. O de casa agora não vai fazer. Filho não vai fazer. Ninguém faz por ninguém. E eu quero dizer ainda mais, se você não vê valor em você, ninguém vai ver. Se você não se amar, você não está apta a amar ninguém. Diga comigo a dracma que eu jamais posso perder. Então, aleluia, aleluia, aleluia. E eu declaro, nessa noite, o tempo é da Raquel Lima. Não vou demorar. Eu declaro nessa noite que você veio aqui como uma introdução nessa conferência para achar. Diga a quem está do seu lado, levanta a cabeça. Porque existe valor em você. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Todo mundo aqui quer vitória. Mas muitas vezes a gente não tem vitória, sabe por quê? Porque a transformação que a gente ora e pede está dentro de nós. O seu mundo interior é que transforma o seu mundo exterior. Diga a quem está junto de você, se ama. Levanta a cabeça. Existe beleza. Existe força em você. Diga, ninguém é mais forte do que a mulher. Vocês lembram, ano passado, tinha um desenho que falava assim. Lá vai eu. Venho umas coisas na mente, eu falo, depois eu me arrependo, viu? Mas eu vou falar. Sabe aquela coisa? Era um desenho que eu amava. Dizia, pelos poderes de Grayskull. Quem lembra? Que poder de Grayskull? Que? Pelo poder do Espírito Santo. Você vai se amar de novo. Você vai se valorizar de novo.